Amém. Glória seja dada ao nome do nosso Deus. Cumprimento os irmãos mais uma vez com a paz do Senhor Jesus. Graças damos ao nosso Deus. Amém, minha linda. Agora, irmã Rosângela, eu não sei se é o meu ou o teu telefone que está bem baixinho, minha filha. Tá chegando bem. Se é o meu. Tá chegando bem aqui. Então, aí, pastor. Tá chegando bem. Então, prossiga, minha irmã. Glória seja dada ao nome do nosso Deus. Como eu estava falando, louvado seja o nome do Senhor. Graças damos ao nosso Deus, por mais uma oportunidade que o Senhor Jesus ele tem nos concedido, louvado seja o nome do Senhor, de estarmos aqui mais uma vez, para adorar, para glorificar e bendizer o nome do nosso Deus. Dizer que só Ele salva, cura, liberta, batiza, louvado seja o nome do Senhor, e tem todo o poder e autoridade, amados, sobre nossas vidas. Louvado seja o nome do nosso Deus, que é digno de toda honra, de toda glória e de toda adoração. E é graças ao Senhor Jesus. E mais uma noite, louvado seja o nome do Senhor, eu me encontro aqui com os irmãos para juntos nós adorarmos ao nome do Senhor, falarmos do amor dele, que é todo poderoso sobre nossas vidas. Louvado e agradecido seja o nome do Senhor. Convido os irmãos a acompanhar comigo a leitura da palavra, louvado seja o nome do Senhor, no livro de Mateus. Mateus capítulo 8, louvado seja o nome do Senhor, versículo 5, aleluia, glória seja dada ao nome do nosso Deus, porque somente o Senhor, Ele me conhece, te conhece, tem todo o poder e autoridade, louvado seja o nome do Senhor, para fazer tudo e todas as coisas sobre nossas vidas, aleluia. Mateus capítulo 8, versículo 5 em diante, vamos ler, louvado seja o nome do Senhor, aonde diz: o centurião de Cafarnaum, glória seja dada ao nome do Senhor. E entrando Jesus em Cafarnaum, chegou junto dele um centurião, rogando-lhe e dizendo: Senhor, o meu criado jaz em casa, paralítico e violentamente atormentado. E Jesus lhe disse: eu irei e lhe darei saúde. E o centurião, respondendo, disse: Senhor, não sou digno de que entres debaixo do meu telhado, mas dize somente uma palavra, e o meu criado sarará. Pois também eu sou homem sob autoridade, e tenho soldados às minhas ordens. E digo a este: vai, e ele vai. E a outro: vem, e ele vem. E ao meu criado: faze isto, e ele o faz. E maravilhou-se Jesus, ouvindo isto, e disse aos que o seguiam: em verdade vos digo, que nem mesmo em Israel encontrei tanta fé. Glória seja dada ao nome do nosso Deus. Palavras, amados, louvado seja o nome do Senhor, bastante conhecida na minha e na tua vida, louvado seja o nome do Senhor, porque acredito, creio eu, que nós, aleluia, já ouvimos falar, aleluia, desse centurião, louvado seja o nome do Senhor, que manifestou a sua fé, louvado seja o nome do Senhor Jesus, diante do nosso Deus. Manifestou a fé dele, louvado seja o nome do Senhor, diante da situação na qual ele se encontrava, na qual o servo dele se encontrava, louvado seja o nome do Senhor. E a palavra do Senhor relata, amados, para mim e para você nesta noite, louvado seja o nome do nosso Deus, que Jesus chegou na cidade de Cafarnaum, louvado seja o nome do nosso Deus. E como nós sabemos, aleluia, que Jesus, aleluia, ele sempre falava do amor do Pai. Jesus, ele sempre pregava a palavra do nosso Deus, na qual ele era, aleluia, enviado pelo Pai, louvado seja o nome do Senhor, para fazer a vontade e o querer do Pai. Glória seja dada ao nome do nosso Deus. E Jesus, quando ele chega, irmãos, aleluia, na cidade de Cafarnaum, louvado seja o nome do Senhor, a Bíblia nos diz, louvado seja o nome do Senhor Jesus, que chegou junto a ele o centurião, rogando-lhe, louvado
louvado seja o nome do Senhor. Ou seja, irmãos, pedindo-lhe ajuda, pedindo socorro, louvado seja o nome do nosso Deus, para que o Senhor Jesus ajudasse o servo dele. Glória seja dada ao nome do Senhor. E como vocês sabem, irmãos, aleluia, como nós sabemos, louvado seja o nome do Senhor, o nosso Senhor Jesus, ele é rico em bondade, ele é rico em amor, louvado seja o nome do Senhor. Ele é rico em misericórdia, louvado seja o nome do nosso Deus. E o Senhor Jesus, ele não pensou duas vezes, irmãos, quando aquele centurião, aleluia, chegou para ele rogando, pedindo ajuda, pedindo socorro, louvado seja o nome do Senhor, para que o Senhor Jesus ajudasse o servo dele, louvado seja o nome do Senhor. E o Senhor Jesus, aleluia, ele disse, irmãos, eu irei e lhe darei saúde, louvado seja o nome do Senhor. Jesus, ele não pensou, irmãos, aleluia, e não demorou para dar resposta àquele centurião, louvado seja o nome do Senhor. Da mesma forma é conosco, irmãos, aleluia. Se você clamar, amado, louvado seja o nome do Senhor. Se você clamar, amada, louvado seja o nome do nosso Deus, o Senhor Jesus, ele vai te ouvir. O Senhor Jesus, ele vai te responder, louvado seja o nome do nosso Deus. Porque assim fez aquele servo, aleluia, quando a palavra do Senhor nos diz que ele, rogando-lhe, aleluia, o centurião, irmãos, ele estava rogando-lhe ao Senhor Jesus, pedindo ao Senhor uma ajuda, clamando ao Senhor Jesus uma ajuda, aleluia, pela cura que chegasse até ao seu servo, louvado seja o nome do Senhor. O que o Senhor Jesus quer dizer para mim e para você nesta noite, amados, aleluia, que não é diferente em nossas vidas, amados, não é diferente nos dias de hoje, louvado seja o nome do Senhor. O mesmo Deus que agiu, aleluia, na vida daquele servo do centurião, é o mesmo Deus de hoje, amados, que age na minha vida, que age na tua vida, louvado seja o nome do Senhor, que entra com providência nas causas impossíveis, aleluia, que você pode pensar que é impossível, que eu posso pensar que é impossível, louvado seja o nome do Senhor, mas o nosso Senhor Jesus Cristo entra com providência e dá resposta, aleluia. Ele é quem diz, aleluia, e quem determina a última palavra vem do Senhor, louvado e agradecido seja o nome do nosso Deus. E o Senhor Jesus diz para o centurião, eu irei e lhe darei saúde, louvado seja o nome do Senhor. O Senhor Jesus disse para ele, olha, eu vou na sua casa, louvado seja o nome do Senhor, e eu irei curar, eu irei entrar com providência na vida do seu servo, louvado seja o nome do nosso Deus, porque para o nosso Senhor Jesus, amados, nada é impossível. Para o nosso Senhor Deus, aleluia, nada é impossível. Não há causa impossível, amados, que o Senhor Jesus não possa resolver. Não há causa impossível, amados, que o Senhor Jesus não possa entrar com providência, porque Ele pode todas as coisas sobre nossas vidas. Glória seja dada ao nome do nosso Deus. Mas é preciso, amados, aleluia, que eu e você, que você, querido ouvinte, que está nos ouvindo neste momento, determine, deposite a sua fé, a sua confiança no nosso Senhor Jesus Cristo, assim como fez aquele centurião. Glória seja dada ao nome do nosso Deus. E o centurião, amados, aleluia, respondendo para o Senhor, disse, não sou digno de que entre debaixo do meu telhado, mas dize somente uma palavra, e o meu criado sarará, louvado seja o nome do Senhor. Sabe o que aquele centurião acabou de dizer, amados, para o Senhor Jesus? Não importa, aleluia, aonde o Senhor esteja, aleluia, não importa qual a distância que o Senhor está do meu servo, mas de onde o Senhor estiver, aleluia, basta uma palavra e o meu servo vai receber a cura, e o meu servo vai receber o milagre, e o meu servo vai receber, aleluia, a providência divina, porque para o Senhor Jesus não tem distância, louvado seja o nome do Senhor. Para o nosso Deus, amados, não há distância que possa impedir, aleluias, o que o Senhor Jesus quer fazer na minha vida, o que o Senhor Jesus vai fazer na tua vida. Louvado e agradecido seja o nome do Senhor. Não há distância para Ele agir, amados, não há distância para Ele entrar com providência. Olha o que o servo respondeu para ele, o que o centurião respondeu para ele, louvado seja o nome do Senhor. Não precisa, Pai, o Senhor ir até a minha casa. Pai, não precisa o Senhor ir, aleluia, até entrar debaixo do meu telhado. Tanto porque, Pai, eu não sou digno do que o Senhor vá na minha casa. Eu não sou digno do que o Senhor entre debaixo do meu telhado, Pai. Mas aonde o Senhor estiver, de onde o Senhor estiver, aleluia, basta uma palavra que o Senhor venha proferir. Basta uma palavra que o Senhor venha determinar. Louvado e agradecido seja o nome do Senhor. E
aonde o meu servo estiver, ele vai receber a cura, aleluia. Ele vai receber a providência, a palavra proferida pelo Senhor, porque a tua palavra ela tem poder, a tua palavra ela tem autoridade. Louvado e agradecido seja o nome do Senhor. Oh, aleluia, louvado e agradecido seja o nome do nosso Deus. Não há distância, amado, louvado seja o nome do Senhor Jesus. Não há distância para com a minha, para com a tua vida, se o Senhor Jesus ele quiser agir. Oh, aleluia, louvado e agradecido seja o nome do Senhor Jesus. O centurião, irmãos, ele deixou bem claro aqui nesta passagem. Louvado e agradecido seja o nome do nosso Deus. Ele agiu, aleluia, com atitude. Louvado seja o nome do Senhor. Ele determinou, amados, a fé dele. Ele determinou a fé do nosso Senhor Jesus Cristo. Louvado e agradecido seja o nome do Senhor. Sabe por quê, irmãos? Porque ele acreditava, ele entendia, aleluia. Ele sabia, amados, louvado seja o nome do Senhor, que somente o Senhor Jesus poderia curar o servo dele. Ele entendia que somente o Senhor Jesus Cristo poderia entrar com providência na vida do servo dele, porque tudo, amados, aleluia, que ele tinha tentado, ele já não havia mais recebido resposta, ele já não tinha mais recebido nenhum tipo, aleluia, de solução para a causa do seu servo. Louvado e agradecido seja o nome do Senhor. Mas o Senhor Jesus Cristo entrou com providência. Louvado e agradecido seja o nome do Senhor. Eu não sei, amados, o que você tem conversado com Cristo. Eu não sei qual é a tua causa. Eu não sei qual é o teu problema. Eu não sei o que você tem colocado nas mãos do Senhor Jesus. Mas de uma coisa tenha certeza, amados, aleluias. O nosso Deus, ele não falha. Aleluias. O nosso Deus, ele não tarda, amados, louvado seja o nome do Senhor. Ele só age no tempo e no momento certo. Glória seja dada ao nome do Senhor Jesus. Aleluia, louvado e agradecido seja o nome do Senhor. Ele só age, amado, no tempo certo, no momento certo. Aleluia, porque Ele é o dono do tempo, Ele é o tempo, aleluia. Ele é o momento, Ele é a hora, louvado e agradecido seja o nome do Senhor. É Ele quem vai fazer, é Ele quem determina, louvado seja o nome do Senhor. Agora creia, amados, confia, amados, aleluia. Determina a sua fé no Senhor Jesus Cristo. Deixa Ele agir, deixa Ele entrar com providência, porque somente Ele sabe como trabalhar, aleluia, na sua vida. Somente Ele sabe como entrar com providência, louvado seja o nome do Senhor. Porque a palavra do Senhor nos diz, no livro de Lucas capítulo 1, versículo 37, irmãos, palavra bastante conhecida, porque para Deus nada é impossível, irmão, louvado seja o nome do Senhor. Mas esse impossível, irmão, para acontecer esse impossível na minha e na tua vida, é necessário que nós a cada dia, amados, venhamos depositar confiança no nosso Senhor Jesus, venhamos depositar fé no nosso Senhor Jesus, amados, porque quanto mais você confia, se você determina a sua fé, se você confia nele, aleluia, ele vem e age e entra com providência, louvado seja o nome do Senhor, e faz aquilo que você menos imagina, que você menos acredita, aleluia, que possa acontecer na sua vida. Por quê? Porque toda a palavra, aleluia, toda a autoridade está nas mãos do nosso Deus, amado, louvado seja o nome do Senhor. Quantas das vezes você tem se perguntado, você tem se questionado, tem conversado com Deus, dizendo que não dá mais certo, dizendo que não acredita se essa situação vai ser resolvida, dizendo que não acredita se tem solução para esse problema. Mas o nosso Deus manda te dizer nesta noite, tem solução sim. Jesus é a solução, aleluia. Jesus é a solução, amado, para o seu problema. Jesus é a solução, aleluia, para resolver isso que você está se perguntando, para resolver essa questão que você tem, aleluia, colocado nas mãos deles. Mas continua confiando, continua acreditando, aleluia, continua adorando. E você que ainda não serve a Ele, que ainda não adora Ele em espírito e em verdade, abre a sua boca, amado. Abre a sua boca, amada. Louvado seja o nome do Senhor. E confessa ao Senhor como suficiente Salvador da sua vida. E deixa Ele agir grandemente. Louvado seja o nome do Senhor. Porque o nosso Deus, Ele age, irmãos. Aleluia. Mas nós temos que ter fé. Nós temos que confiar nele. Nós temos que acreditar nele verdadeiramente. Não importa a situação. Aleluia.
Mas a nossa fé, a nossa confiança, ela tem que estar depositada sempre no nosso Senhor Jesus Cristo. Glória seja dada ao nome do nosso Deus. E quando o centurião, irmãos, proferiu essa palavra, mas dizem somente uma palavra, e o meu criado sarará. Louvado seja o nome do Senhor. Dá para você entender, louvado seja o nome do Senhor, o que o centurião lhe quis dizer, amados. O centurião, ele estava proferindo a fé dele, irmãos. Ele estava determinando, aleluia. Ele determinou a fé dele, a confiança dele no nosso Senhor Jesus Cristo. Ele determinou, ele chegou e disse: eu creio, eu acredito, eu sei que o nosso Deus, aleluia, eu sei que Jesus é quem tem a cura para o meu servo, louvado seja o nome do Senhor. Por isso que ele disse, aleluia, basta uma palavra e meu criado sarará, louvado seja o nome do Senhor. Sabe por quê? Porque ele entendia, ele reconhecia, irmãos, louvado seja o nome do Senhor, que todo o poder e autoridade está nas mãos do Senhor Jesus Cristo. Olha, eu não sei, amado, louvado seja o nome do Senhor, qual a fé que você determina, em quem você confia, no quem você acredita, mas Jesus, ele está dando a oportunidade hoje, aleluia, de você confiar e acreditar inteiramente nele, somente nele, louvado seja o nome do Senhor. Somente ele que é o caminho, a verdade e a vida, querido, louvado seja o nome do Senhor. Glória seja dada ao nome do nosso Deus. E o criado e o servo, o centurião lhe diz: pois também, Senhor, eu sou homem sob autoridade e tenho soldados às minhas ordens. E digo a este: vai, e ele vai. E a outro: vem, e ele vem. E o meu criado: faze isto, e ele o faz. Louvado seja o nome do Senhor. Sabe o que o centurião estava dizendo? Não se preocupa, papai. Não se preocupa, Senhor Jesus, em entrar na minha casa. Porque eu conheço as palavras que têm autoridade. Louvado seja o nome do Senhor. Pai, eu conheço, Senhor Jesus, as palavras que têm autoridade. Porque eu também tenho um homem sobre minha responsabilidade. Eu também tenho um homem, Pai, sobre responsabilidade, a qual eu digo para ele: vai, faz isso, e ele faz. Então o centurião estava dizendo, irmão, louvado seja o nome do Senhor, basta falar de onde o Senhor estiver, aleluia, porque eu sei o poder que tem a tua palavra, louvado seja o nome do Senhor. Sabe por quê? Porque assim como ele falava, amados, aleluia, com os soldados que obedeciam a ele, louvado seja o nome do Senhor, ele entendeu que Jesus falando, aleluia, toda enfermidade cairia por terra, louvado seja o nome do Senhor. Todo mal que estivesse, aleluia, acometendo o servo dele cairia por terra, porque a palavra do Senhor, ela tem todo o poder e autoridade sobre qualquer enfermidade, sobre qualquer situação. A palavra do Senhor, ela é poderosa, louvado seja o nome do Senhor. Glória seja dada ao nome do nosso Deus. E a palavra do Senhor, amados, aleluia, ela nos diz, ela nos relata, louvado seja o nome do Senhor, que Jesus, ele se sentiu maravilhado, irmãos. Jesus, ele ficou maravilhado, louvado seja o nome do Senhor, quando ele ouve essas palavras do centurião, louvado seja o nome do Senhor. Tão maravilhado que o Senhor Jesus, ele diz, aleluia, no meio da multidão, aleluia. E Jesus, ouvindo isto, lhe disse aos que o seguiam: em verdade vos digo que nem mesmo em Israel encontrei tanta fé. Veja, amados, louvado seja o nome do Senhor. Observe, louvado seja o nome do Senhor. O próprio Jesus, amados, aleluia. O próprio Jesus reconheceu e em meio àquela multidão que seguia ele, em meio àquelas pessoas que já estavam seguindo a ele há mais tempo, irmãos, ele não tinha visto tanta fé como ele viu naquele centurião, louvado seja o nome do Senhor. Ele observou, irmãos, aleluia, a fé daquele centurião, glória seja dada ao nome do Senhor. E ele imediatamente, irmãos, ele fez aquilo que o Senhor, aleluia, que o centurião pediu a ele. Não, irmãos, aleluia, que ele estivesse se submetendo ao pedido do centurião, mas porque Jesus, ele viu, Jesus, ele reconheceu, aleluia, Jesus, ele entendeu, louvado seja o nome do Senhor, que a fé daquele centurião era maior do que de todos que estavam ali
com ele há mais tempo. Louvado seja o nome do Senhor. E Jesus ele pergunta para mim e para você nesta noite: como anda a tua fé? Louvado seja o nome do Senhor. Como você se encontra espiritualmente falando? Louvado seja o nome do nosso Deus. O nosso Deus é quem renova. Jesus é quem renova. Jesus é quem dá força. Jesus é quem nos dá, aleluia, autoridade. Louvado seja o nome do Senhor. Jesus é quem segura em nossas mãos, amado, em todo o tempo. E não temas, que eu estou contigo, aleluia. Esforça-te, tem bom ânimo. Louvado seja o nome do Senhor. Sabemos, amado, aleluia, que não é fácil, louvado seja o nome do Senhor, nós servimos a Cristo. Não é fácil, amados, mas a cada dia nós temos que nos esforçarmos, nós temos que nos apegarmos com o Senhor Jesus Cristo, porque pode vir enfermidade, irmãos, pode vir o vendaval que vier, mas com Jesus no barco, com Jesus no controle, você consegue vencer toda a situação. Louvado seja o nome do Senhor. E o Senhor Jesus Cristo, aleluia, então disse Jesus ao centurião: vai, e como crestes, que seja feito. E naquela mesma hora, o seu criado sarou. Olha, irmãos, que maravilhas, aleluias. Oh, aleluias, glória seja dada ao nome do nosso Deus. Mais uma prova, irmãos, aleluia, de que não existe distância, não existe barreiras, aleluia, não existe muralhas, louvado seja o nome do Senhor. Para o Senhor Jesus ele entrar com providência, para o Senhor Jesus ele dar a palavra, aleluia, para o Senhor Jesus Cristo ele proferir a cura, ele proferir a palavra para mim e para você. Não existe, aleluia, obstáculos para o Senhor Jesus agir. Não existe ninguém que possa impedir o que o Senhor Jesus ele quer fazer na minha e na tua vida. Glória seja dada ao nome do Senhor, porque quando ele nos promete, ele cumpre, amado, na minha e na tua vida. Louvado seja o nome do Senhor Jesus. O centurião ele confiou, irmãos. O centurião ele determinou, louvado seja o nome do Senhor. Ele acreditou, aleluias, que bastasse uma palavra que o Senhor Jesus proferisse, e o servo dele seria curado. Louvado seja o nome do Senhor. E foi isso que aconteceu, irmãos, aleluias. Aqui, como diz no versículo 13, aleluias, a resposta diz que naquela mesma hora o seu criado sarou. Louvado seja o nome do Senhor. A fé daquele centurião, aleluia, moveu a mão do Senhor. Glória seja dada ao nome do nosso Deus. O que quer dizer com esta palavra, amados, aleluia? Que quando você tem uma ação diante do Senhor Jesus Cristo, quando você causa uma ação, quando você chama, aleluia, a atenção do Senhor Jesus, o Senhor Jesus ele vai, levanta e mostra para ele, para você e para mim a reação que ele vai ter com a sua ação. Louvado seja o nome do Senhor. Então aquele centurião, amados, ele teve uma ação com Cristo, ele determinou a fé. Ele confiou no Senhor Jesus Cristo. Ele mostrou para o Senhor Jesus que confiava nele. Então, através da fé dele, aleluia, o Senhor Jesus ele reagiu, amados. O Senhor Jesus ele teve uma reação através da fé daquele centurião. Então tenha você também, amados, uma ação. Tenha você também uma atitude, amados, louvado seja o nome do Senhor. Se levante, aleluia. Eu não sei como você está se sentindo, mas o nosso Deus nos manda nesta noite: levante-se e ponha-te de pé, louvado seja o nome do Senhor. E creia e tenha bom ânimo e acredite, aleluia, que o nosso Deus, ele resolve as causas impossíveis. Glória seja dada ao nome do nosso Deus. O nosso Deus, ele resolve tudo aquilo que você menos imagina. Para aquele centurião, ele já não sabia exatamente o que fazer, mas o nosso Senhor Jesus Cristo chegou primeiro. E quando o Senhor Jesus Cristo ele chega primeiro na minha e na tua vida, tudo ele derruba por terra e faz tudo novo, aleluia. Louvado e agradecido seja o nome do Senhor. Todas as barreiras, todas as muralhas, todos os empecilhos, todos os obstáculos, aleluia, o Senhor Jesus Cristo ele entra com providência. Então, amados, louvado seja o nome do Senhor. Continua confiando, continua acreditando que o nosso Deus, aleluia, ele vive eternamente em nosso meio. Ele vive para sempre em nosso meio. Louvado seja o nome do Senhor. E sem a presença dele, amados, aleluia, eu, você, nós não poderíamos fazer nada. Louvado seja o nome do Senhor. Tudo que nós fazemos é pela graça do nosso Deus. É porque o Senhor Jesus,
Ele nos permite que nós venhamos fazer a vontade e o querer dele. Louvado seja o nome do Senhor. Então determina, amados, aleluia, a sua fé, a sua confiança no Senhor Jesus a cada dia. E você vai ver o que ele vai fazer. Você vai ver com a providência que ele vai entrar na sua vida, na vida daqueles que você tem apresentado nas mãos dele. Louvado seja o nome do Senhor. Amém? E essa foi a palavra que o Senhor Jesus, ele colocou ao meu coração para trazer para cada um de nós nesta noite. Louvado seja o nome do Senhor. Desde já eu agradeço a oportunidade, em nome de Jesus. Glória seja dada ao nome do Senhor. Amém, minha amada? Louvado e agradecido seja o nome do Senhor.